Carta aos Filipenses, capítulo 4. Filipenses 4. Vamos ler do verso 10 até o versículo 13. Texto extremamente conhecido dos irmãos. Filipenses 4:10. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Só até aí. Vamos orar ao Senhor, irmãos. Quando nos achegamos à Tua presença, Santo Deus, e somos confrontados com tão gloriosa doutrina, o nosso coração já estremece, porque sabemos que vamos ser exortados pelo Senhor. Ao tempo em que o desejo que temos é ouvirmos a Tua voz. Nos dá então, Senhor, um espírito quebrantado, contrito. Guarda o nosso coração para que ele não se endureça contra o Senhor. Durante esses dias, Senhor, dá-nos atenção à Tua palavra. Nos faz meditar nela dia e noite. E sair daqui edificados, Senhor Deus, pelo Evangelho do Teu Filho. Enche-nos do Teu Espírito. Renova as nossas forças. E nos faz sair daqui cantando, Senhor Deus, com alegria, com contentamento, que o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Ajuda-nos em Cristo. Amém. O que ainda lhe falta para você ser contente? O que é que falta na sua vida para você ser realmente alegre? Pense. Aquela coisa que você tanto almeja, a pessoa que você não tem ainda, ou que você tinha e perdeu. Você acha mesmo que se você tiver essa coisa ou essa pessoa, o seu problema está resolvido? Você acha que coisas ou pessoas podem resolver o problema da sua infelicidade? É difícil, irmãos, estar contente. É difícil ser alegre. Mas repetidas vezes o apóstolo Paulo repete essa expressão na carta aos Filipenses. Alegrai-vos. Sejam contentes. E quem fala isso não é alguém que vivia no mar de rosas, que vivia as mil maravilhas. Essa é uma daquelas chamadas cartas da prisão. O apóstolo Paulo se encontrava preso em Roma. E ele diz a uma igreja que vivia em paz: se alegrem no Senhor. O que é que falta ainda para nós sermos alegres? Como um homem em cadeias pode exortar uma igreja que vivia em liberdade para que ela fosse alegre e contente? Ora, o contentamento não vinha de Paulo. Nós vamos ver isso daqui a pouco. O contentamento vem de outro. Mas o apóstolo Paulo aprendeu muito bem a origem do contentamento, a natureza do contentamento. E se você não entendeu ainda, a natureza do contentamento, a procedência, vem do próprio Deus. Imagine como é que vivia a Trindade. Pense comigo.
Como vivia a Trindade antes de tudo existir? Eu estou falando para você imaginar antes de que houvesse tempo. É difícil isso, é um raciocínio, para nós é praticamente impossível pensar na eternidade. Na eternidade, quando nada existia, Pai, Filho e Espírito Santo viviam completamente plenos. Eles não necessitavam de absolutamente nada. Essa é a raiz do contentamento. Você não precisa de nada. Você não sente falta de nada. Não é, veja, quando você está pensando aqui na divindade, é porque nada falta. Nada absolutamente. Preste atenção nos atributos, né? Nas perfeições de Deus. Faça esse exercício comigo. Deus é onipotente. E ele não é onipotente hoje, simplesmente. Ele sempre foi onipotente. O que é onipotência? Ele pode todas as coisas. Mas a onipotência de Deus é algo tão maravilhoso, é uma perfeição divina, tão grande, que você entende assim, não é que ele é onipotente hoje e não vai ser amanhã. Isso não muda. Porque um atributo de Deus está ligado a outro. Ele é onipotente e ele é imutável. Então, a onipotência de Deus está ligada à sua imutabilidade. Ele nunca vai mudar. Ele sempre vai ser onipotente. E o seu poder é sem fim. Ou seja, ele não sente necessidade de ter mais poder. Agora, pense num daqueles atributos morais, né? Alguns puritanos chamavam assim, o atributo, por exemplo, da bondade de Deus, a santidade de Deus, são chamados atributos morais de Deus. Deus é bom. Ora, em certos momentos eu e você somos bons. Alguns relances de bondade. Porque na maioria das vezes nós somos maus, por natureza. Por definição, o homem é mau. Mas na nossa nova criação, em Cristo, nós temos sim relances de bondade. Deus não é assim. Deus é bom. É imutavelmente bom e plenamente bom. Não há nenhuma necessidade a mais de bondade. Deus não pode ser acrescido nem diminuído. Outro puritano chamado Stephen Charnock, ele tem um trabalho só sobre os atributos de Deus. Leia um livro, por exemplo, A Bondade de Deus. Ele está lá explicando. Deus é completamente bom. Ele não sente necessidade de ser melhor do que ele é. Ele é pleno em tudo. Qual é o nosso problema? Quando um atributo como esse, que é comunicável, quando a bondade nos é comunicada ainda em nossas imperfeições. Então, você é crente no Senhor, nós temos aqui 150 pessoas que são crentes no Senhor, e, por definição, na nova natureza, são pessoas renovadas, boas, mas não são plenamente bons. Ainda há uma necessidade de bondade. Nós crescemos na bondade. Nós vamos nos aperfeiçoando em bondade. Nos aperfeiçoando em santidade. Porque a plenitude não chegou. Então, nessa necessidade que ainda há a respeito da bondade, entra o problema. Porque você quer ser melhor do que você é. Porque você quer ser mais santo do que você é. Veja, parece ser coisa boa, e é, em certo sentido. Mas nessa necessidade você começa a sentir, né, um vazio entre o que você é e o que você precisa ser. E esses vazios vão sendo preenchidos com coisas e pessoas, quando não são preenchidos por Deus. Aqui está a raiz do problema. O vazio que há em nós. A distância entre perfeição e quem nós somos. E esse vazio precisa ser preenchido. Ou vai ser preenchido pelo Deus, que é plenamente santo, bom, justo e poderoso, ou você vai tentar preencher com outra coisa. Essa é a questão. De onde procede a plenitude da satisfação? Ou eu encontro em Deus, ou eu nunca vou encontrar nas coisas. Voltando os seus olhos para o texto que nós lemos, veja, verso 10, o primeiro verso que a gente leu hoje.
O apóstolo Paulo diz assim: alegrei-me, não de qualquer maneira, mas sobremaneira no Senhor. Ele não se alegrou em qualquer coisa, ele se alegrou no Senhor. Ou seja, o contentamento, a alegria do apóstolo é em Deus. Essa é a origem, a fonte da satisfação desse homem. No Senhor eu encontro alegria. É difícil pensar, por exemplo, nessa ideia que nós temos hoje de que as coisas vão nos alegrando ou vão nos preenchendo. Mas eu vou tentar trazer você para um período onde tudo foi dado ao homem, e mesmo assim o homem ainda não se sentiu alegre. Volte comigo para o Éden. Volte para o Éden comigo. E pense naquele período ali onde Adão estava no chamado estado de retidão ou de perfeição. Adão foi colocado no jardim e ele tinha absolutamente tudo ao seu redor. Tudo que é necessário lhe foi dado. Ou seja, ele não sentia necessidade de nada. Deus deu tudo, mas de onde vinha a plenitude de satisfação? Muitos vão dizer, ora, porque ele tinha toda a comida que queria, ele tinha uma esposa bela, Deus depois vai lhe dar filhos, ou seja, ele tem família, ele tem bens, ele tem tudo. Como é que alguém pode sentir falta de algo? Mas então, qual foi o problema de Adão? A conversa entre Eva e a serpente vai definir esse problema. Porque quando a serpente se encontra com Eva, ela diz assim: ora, Deus botou vocês no jardim e não deixou vocês usarem nada. Quer dizer que vocês não podem comer nada. Aí ela conserta, ela tem até a compreensão adequada a respeito do que Deus disse. Ela diz: não, de todo fruto nós podemos comer. Mas de um fruto eu não posso nem comer e nem tocar. Porque se eu comer desse fruto, eu e meu esposo, nós vamos morrer. Veja a sutileza do problema. Não era não comer do fruto e nem tocar, era não comer. Ela já começa a acrescentar, não tocar. E a ameaça não era simplesmente morrer, mas Deus disse: certamente morrerás. Então, uma hora ela acrescenta algo à palavra de Deus, outra hora ela retira. Coisa que a gente vê muito hoje em alguns púlpitos, né? Se retira algumas partes da doutrina e se acrescenta outras. E aí você começa ali a ter o primeiro erro de interpretação de texto bíblico, estava ali. Em seguida, a serpente continua, mas parece que Deus não quer que vocês sejam como ele. E o final da história é que eles comem justamente do fruto proibido. O que é que acontece depois daquele momento? Eles fogem da presença do Senhor. Como estava o jardim naquele exato momento após a queda? O jardim não mudou. Continuava tendo todas as frutas, todas as árvores, todos os rios, todas as maravilhas que Deus colocou. E por que agora Adão se sente nu, envergonhado e não está mais satisfeito com a vida que tem? Por conta do pecado. Porque ele perdeu a comunhão com o Senhor. Então preste atenção nisso. O que nos dá plena satisfação não são as coisas, não são as circunstâncias. Porque quando Adão pecou, tudo continuou no mesmo lugar que estava. E mesmo assim, ele sentiu vergonha, ele fugiu de Deus, porque ele perdeu a comunhão com Deus. O que vai lhe fazer alegre ou triste não são as circunstâncias que estão ao seu lado, mas a comunhão que você tem com Deus. Por isso o apóstolo Paulo disse: alegrei-me sobremaneira no Senhor. Abra comigo o Salmo de número 23, por favor. Salmo 23. Vou pedir para que um dos irmãos, a gente está no estudo,
Acho que não tem problema disso. Alguém possa ler o versículo 1, por favor, do Salmo 23. Veja só. Davi está dizendo isso. O Senhor é meu pastor. Se fôssemos literais na tradução, não me faltará. Porque nada me faltará, eu não vou ter falta alguma ao meu redor, nas circunstâncias. Parece isso. Mas quando você lê ainda o Salmo 23, veja, os versículos 2 e 3 parece que realmente nada ao redor dele faltava. Mas veja o verso 4, outra pessoa lê, por favor. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Ora, se há um vale de sombra de morte, ali é um lugar de falta. No mínimo, falta de vida. Então, como é que ele começa dizendo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E depois ele fala de uma falta. A ideia aqui é, ainda que me falte alguma coisa, eu não vou sentir falta. E qual é a base para essa plena satisfação? A presença de Deus. Porque ele diz, porque tu estás comigo. Veja só, mais uma vez, a plena satisfação não está na circunstância. Uma hora ele diz, ele me leva para pastos verdejantes, para águas tranquilas, está tudo bem. Mas se eu for para o vale da sombra da morte, não tem problema nenhum, porque tu estás comigo. Eu não sei exatamente em que situação você se encontra. Se é em pastos verdejantes, águas tranquilas, ou no vale de sombra da morte. Não faço ideia como está a sua família. Como você deixou seus pais em casa, seus irmãos, seus tios. Qual é a situação de saúde da sua família? Mas eu lhe desafio a pensar dessa forma. Não importa a circunstância, importa quem está comigo. Porque se o Senhor está comigo, Adão no Éden, Davi no vale da sombra da morte, o Paulo na prisão, não faz diferença nenhuma. Nós vamos dizer exatamente a mesma expressão. Eu estou contente no Senhor. Esse é o meu contentamento. Agora, pense numa pessoa que vai tentar se contentar em outras coisas, coisas do mundo. Abra comigo agora, primeira carta de Paulo a Timóteo, Novo Testamento. Primeira carta a Timóteo, capítulo 6. Vou pedir para alguém ler do verso 6 ao verso 9. Qual o problema que a Bíblia tem com riqueza? Nenhum. Absolutamente. Você tem muitos exemplos de crentes que foram ricos. Você tem Abraão, era um homem rico, Ló, tiveram tanta riqueza que não suportava, a terra não suportava os dois juntos. Você tem um Davi, Salomão, tantos homens ricos. O problema não é a riqueza em si. O problema é o coração. Alguém já disse assim, Jorge Scipione, falávamos sobre ele hoje. Ele diz assim, o coração de todo problema é um problema do coração.
Preste atenção nisso. O coração de todo problema é um problema do coração. Aqui está um problema do coração. O problema não é a riqueza. O problema é o seu coração na riqueza. O apóstolo começa dizendo, no verso 6, grande fonte de lucro. Veja, você ganha muito se você aliar piedade com contentamento. É santificação em contentamento. Por isso que nós estamos levando, né, a cabo essa ligação que há entre santificação e contentamento. Por quê? Porque há algumas pessoas que deixaram, né, essa base forte da nossa vida feliz. E eles tentaram colocar nesse lugar aquilo que não é próprio para o homem. Eles tentaram buscar riqueza. E a riqueza, veja, quem busca riqueza, quem busca ficar rico, cai em tentação e cilada, e muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Por quê? Por quê? Um homem rico pode ainda ser um homem insatisfeito. Porque não tem riqueza no mundo que possa satisfazer o nosso coração. Quando Deus criou o homem, ele modelou o homem com o barro, com pó. Ele diz que o homem foi feito do pó da terra. Mas não foi só a terra, não foi só a modelagem do corpo. Ele soprou sobre as narinas o fôlego da vida. O homem é corpo e o homem é alma. Então, tudo que alimenta meu corpo satisfez uma parte de mim. Mas eu não sou só corpo, eu sou corpo e alma. Ou seja, não há riqueza no mundo que possa satisfazer todo o meu ser. E o problema não é só riqueza. Richard Phillips, num livro que ele trata de namoro. Muito poucos livros nós temos em português sobre isso, né? Se você puder ler em inglês também vale muito a pena. Segurando mãos, segurando corações. Ele vai falar sobre esse problema do que satisfaz um homem. Alguns buscam satisfação, por exemplo, num casamento. O jovem vai vendo o tempo passando, os anos vão passando, as brincadeiras na igreja vão aumentando. Cadê o casamento? E não chega o casamento. E você vai ficando agoniada. E aí você pensa que o casamento vai ser a satisfação da minha vida. Aí ele diz assim: nem homem, nem família, nem filhos, nem todo o consumo dessa terra pode satisfazer o coração do homem. Por quê? Porque o vazio do coração do homem só Deus satisfaz. Não há nada. Veja, e quanto mais você tem, mais você quer. Quanto mais você tem, mais você deseja. Porque você tem um ídolo no coração. E quanto mais você adora o ídolo, mais ele pede sacrifício. Veja se não é assim. Quem busca desesperadamente por um casamento, acaba caindo em muitas ciladas. Parafraseando Paulo. Quem busca um casamento de toda forma, cai em cilada. Entra num relacionamento, não dá certo. Entra no segundo, não dá certo. E vai fazendo tentativas após tentativas. E nunca vai dar certo. Porque antes de buscar um casamento, você precisa estar satisfeito sozinho. Você e Deus. Nada mais pode satisfazer o seu coração, senão o próprio Senhor. Agora, ainda que você encontre, né, a plena satisfação, é bom que você seja alertado a respeito de um outro problema. Encontrar satisfação não quer dizer que você não vai ter ainda circunstâncias difíceis na sua vida. As tribulações vão continuar e certamente continuarão. Qual é a esperança?
Abra comigo na carta aos Hebreus, capítulo 2. Hebreus 2. Alguém lê, por favor, do verso 16 até o verso 18. Pois ele, evidentemente, não socorre antes, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo convinha que, em todas as coisas, se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois, naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Quando a gente começa a falar de contentamento, e às vezes parece que é uma coisa assim utópica, uma coisa, um objetivo tão longe que você nunca vai alcançar, né? Você fica dizendo, rapaz, eu sou muito impiedoso mesmo, porque o que está sendo falado aí parece que eu nunca vou chegar lá. Não é para você criar esse tipo de desesperança na sua vida, né? Não entre nesse extremo. Mas outra coisa, não caia no outro extremo também. Não caia no outro extremo. Você não pode se desesperar e você também não pode achar que o contentamento é dizer assim, o mundo está se acabando ao meu lado, mas eu sou aquela pessoa zen. Não tem problema nenhum. Aí eu entro naquela teologia, vai dar tudo certo. Olha, isso é teologia de música sertaneja, mas não é teologia bíblica. Não é isso que a Bíblia está ensinando, vai dar tudo certo. A Bíblia, no final das coisas, vai dar tudo certo, é verdade. Mas não é para que eu fique repetindo esse tipo de frase e dizendo assim, o mundo se acaba, eu não faço nada porque vai dar tudo certo. O que nos dá alegria não é nos desconectar dos problemas. Alguns jovens caem nesse outro problema. Se desconectar da vida. Então, a sua família vai de mal a pior. As coisas estão ruins. Problema em casa, né? Problema entre os irmãos. E você simplesmente se desconecta do mundo. Chega em casa, se tranca no quarto e não quer conversa com ninguém. E assim eu sou uma pessoa contente. Veja, minha casa está se acabando, mas não tem nada. Eu continuo muito bem, alegre, feliz. Ora, isso não é doutrina bíblica. O que foi dito aqui pelo autor da carta aos Hebreus foi o seguinte: Cristo, sendo Deus, ele se compadeceu do necessitado, de uma forma tal que ele se identifica com a dor da descendência de Abraão. Então, nós não temos um mediador que não possa se identificar com a nossa dor. Ele participa da nossa dor. Então, você tem a obrigação de participar da dor da sua família, de participar da dor da sua igreja. Você não pode se desconectar. Não é assim que funciona. Por outro lado, esse mesmo texto diz assim: quando você estiver chorando com a sua família, quando você estiver mal no meio dos seus irmãos, Cristo, o nosso fiel mediador, ele se compadece de nós. Porque ele não é só Deus, ele é Deus e homem. Então ele sabe o que é a nossa dor. Quando você sente falta de alguém, você pode orar a Cristo e dizer: Senhor, se identifica com minha dor. Quando há uma necessidade na sua casa, Senhor, você pode dizer assim: Senhor, lembra-te, tu foste pobre também nessa terra, se identifique com minha dor. Então você tem um mediador que é Deus, ou seja, pode todas as coisas, e ao mesmo tempo é homem. Ele sabe o que você está passando. E você pode contar ao Senhor a sua vida, e Ele vai entender.
Não se desconecte do mundo. Não faça isso. Não vire uma pessoa zen. Não fique toda hora repetindo, vai dar tudo certo. Não é assim que funciona. Existem pessoas que usam até texto bíblico para fazer esse tipo de afirmação, né? Então, abrem lá Romanos capítulo 8, abra comigo, para você ver como é que funciona, como é que a gente usa o texto bíblico da maneira errada. Romanos 8. Romanos 8, verso 28. Alguém lê, por favor. Esse aqui é o texto usado para dizer, está vendo, vai dar tudo certo. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. A gente diz isso sempre que as coisas vão mal, né? Geralmente a gente usa assim. Mas veja o contexto que o apóstolo Paulo usou essa expressão. Volte comigo, verso 18. Alguém começa a ler aí o verso 18, por favor. Até aí. Veja só. Esse é o trecho que fala de 3 gemidos, né? O gemido da criação, o nosso gemido e o gemido do espírito. Ou seja, é um ambiente de dor. Porque é a presente era que nós vivemos. A era da queda, desde o primeiro pecado até a volta de Cristo, é dor. Foi dor para o homem e dor para a mulher. Então, toda a raça humana geme, toda a criação geme, e o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É um tempo de dor. Qual é o tema desse texto aqui? Redenção. E esperança escatológica, ou seja, esperança do porvir. Aí lá no final desse texto que está falando sobre redenção, aí tem. Verso 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas estão cooperando para quê? Para que o fim seja como foi declarado pelo Senhor. O fim o quê? O fim escatológico, a segunda vinda de Cristo. Não está dizendo que tudo na sua vida vai dar certo, esqueça isso. O que está dizendo é o seguinte, tudo que acontece na sua vida coopera para uma coisa, para que você alcance a salvação. Então vai tudo bem, nesse sentido. Mas se você está pensando que vai alcançar contentamento quando tudo estiver bem, esse texto não serve para você. Pense assim, todas as coisas que estão ocorrendo agora, que já aconteceram, tudo isso coopera para o meu bem. Que bem é esse? A minha salvação, a minha santificação e a minha salvação. Aqui ele nos convidou para olhar para hoje e para trás. Mas ainda é possível olhar para frente e ter esperança no Senhor. Abra comigo agora na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4. Segunda Coríntios, capítulo 4, verso 16 a 18.
Preste atenção, quando você lê o apóstolo Paulo, você está lendo um hebreu falando. Então ele fala sempre em paralelo. A mente hebraica é assim. Ele fala algo e ele repete. Ou ele fala e fala o contrário daquilo. Né? Ele está fazendo ali paralelo. Como você enxerga isso muito bem no Salmo? Veja quais são os paralelos aqui do apóstolo Paulo. Continue olhando para a sua Bíblia. Verso 16. Não desanimamos, pelo contrário. Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, o interior se renova. Mesmo que a sua carne esteja decaindo, o homem exterior, o seu espírito está sendo renovado. Ou seja, você está você está sendo formado nova criatura, à semelhança do seu Redentor. Primeiro paralelo. Segundo, verso 17. A nossa leve e momentânea tribulação. Veja agora qual é o paralelo. Eterno peso de glória. Uma hora ele está falando da tribulação do agora. Ele adjetiva, é leve e momentânea. Meu irmão, se você conhecer um pouquinho da vida do apóstolo Paulo, você vai ter dificuldade de concordar com o que ele está dizendo aqui, que é leve e momentânea nos nossos padrões. Ele sofreu por muito tempo e ele sofreu muito. Como é que ele pôde enxergar leveza, né, e momentaneidade na sua tribulação? Quando ele fez o comparativo. Qual é a comparação? Eterno peso de glória. Eu olho para frente. O que é que me dá satisfação no Senhor? Eu olho para trás, vejo a cruz. Cristo se identifica comigo. Eu olho para hoje e vejo que Ele não me deixou só. Vocês têm uma igreja para congregar. Vocês têm pastores para cuidar. Vocês têm diaconia para auxiliar. Vocês têm irmãos que podem aconselhar uns aos outros, chorar uns com os outros. Tudo isso é benefício do Senhor hoje. Mas se ainda restar dúvida, aí você olha para frente e entende o que passou, o que acontece agora e o que vai acontecer. Ou seja, o eterno peso de glória faz com que todo o sofrimento de agora seja leve e momentâneo. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Compare agora aquela situação que eu lhe fiz lembrar no começo. Situação da sua família, situação dos seus pais, de algum amigo seu, ou sua até, com o seu próprio coração. Se você está insatisfeito com o Senhor, compare isso com a morte de Cristo na cruz, com todos os benefícios que Ele tem lhe dado agora, e com a esperança eterna na glória. Certamente a sua perspectiva vai mudar. A gente ainda precisa corrigir um erro. O erro é pensar que felicidade ou infelicidade é uma questão de traço de personalidade. Parece assim, uma pessoa que é contente é porque ela é contente assim. Fulano é contente, puxou da mãe. Fulano é uma pessoa muito triste. Mas olhe para o seu pai, é do mesmo jeito. Então parece que é uma coisa genética até. O problema da angústia, da ansiedade, da tristeza, parece que é coisa genética. A Bíblia não trata assim. Vá comigo para Mateus capítulo 6, por favor. Mateus capítulo 6, a partir do verso 25. Vou pedir para alguém lendo e eu vou interrompendo para a gente fazer algumas considerações. Verso 25, por favor. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes?
Só um minutinho, meu irmão. Mais uma vez a comparação, né? O que é maior? Jesus está fazendo aqui uma comparação de conceitos. Você não tem que se preocupar com sua vida. Por quê? Não foi Deus que lhe deu a vida? É mais difícil sustentar a vida do que dar a vida. Por que você fica se preocupando com o sustento da sua vida? Ora, se Deus foi poderoso para dar a sua vida, Ele também tem poder para sustentá-la. Não é isso? Qual a outra comparação? Ele fala do corpo. Por que você tem medo do que se você vai ter ou não que vestir amanhã? Vai cobrir o corpo. Ora, não foi Deus que lhe deu o corpo? Como é que Ele não dá a vestimenta? Você entende? São esses conceitos que a gente vai bagunçando na nossa cabeça. A gente coloca a comida e a bebida antes da vida. E a gente coloca a veste antes do corpo. Ora, Deus me deu uma vida, não vai sustentar? Deus me deu um corpo e não vai me dar a vestimenta. Isso é coisa da nossa cabeça. A gente começa a ficar angustiado e infeliz porque nós não arrumamos as nossas prioridades. Primeiro vem a vida, o Senhor me deu, Ele preserva. Ele me deu também um corpo, então Ele se responsabiliza. A Bíblia diz, lemos ainda há pouco, tendo o que comer e o que vestir, estejamos contentes. Ele se responsabiliza por isso, irmãos. Agora, um pequeno parêntese aqui. Não caia naquela teologia do marasmo, né? Então Deus se responsabiliza, eu vou ficar em casa, sentado em berço esplêndido. Não é isso. Não é isso. A Bíblia não ensina apenas esse aspecto da verdade. A Bíblia ensina também o trabalho. O meio pelo qual o homem vai ser sustentado por Deus é o trabalho. Então, meus irmãos, vocês têm que estudar, vocês têm que passar a noite perdendo o sono, em claro. O esforço, a responsabilidade do homem é em buscar. Agora, quem vai sustentar não é seu trabalho. Quer ver a prova disso? A gente vê isso uma vez por semana, toda semana. Deus diz assim, vocês têm 6 dias para trabalhar. Vocês têm de segunda a sábado. 6 dias vocês podem trabalhar e gastar todo o tempo em ganhar o seu sustento. Mas o 7º dia você não trabalha. Veja, para guardar o dia do Senhor, a ideia primeira é, você trabalha e chega no descanso. Essa é a ideia. Porque como é que Cristo alcançou a nossa salvação? Isaías diz, com o fruto do seu penoso trabalho. Ou seja, o nosso Deus é um Deus trabalhador. Então você primeiro trabalha para alcançar o descanso. Foi assim com Deus. Com o nosso também funciona assim. Mas quando chega no dia do Senhor, Ele diz, nesse dia você não trabalha. Por quê? Porque no domingo eu estou pensando nas coisas lá do alto. O domingo é o dia que me faz pensar mais no céu. Que aproxima mais céu e terra. Então no domingo eu não trabalho. Para que eu me lembre que enquanto eu descanso no Senhor, Ele trabalha em meu favor. Enquanto os filhos de Deus descansam, Ele providencia o que é necessário. Então, esses são conceitos que a gente precisa aprender. Veja, eu preciso descansar no Senhor. Mas o que é descansar? É não me angustiar por aquilo que Ele já prometeu que vai fazer. Não é parar tudo. Eu continuo trabalhando e quando eu consigo algo, eu dou graças a Deus. Pense assim, quando tudo der certo, glória a Deus. Quando eu fizer alguma coisa errada, a responsabilidade é minha. Se você pensar dessa forma, você entendeu boa parte da teologia. O irmão que estava lendo, continue, por favor, verso 26. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um polvado ao
da sua vida. E porque andais ansiosos quanto ao vestuário, considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo, e nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Só um minutinho, irmão. Pula aí para o verso 32 agora. Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Veja só. Quem vive assim é ímpio. Quem vive com essa angústia do que vai acontecer amanhã, não somos nós, são os ímpios. Por quê? Porque eles não têm um pai bondoso como nós temos. Então, esse aqui é o segredo. O segredo é, você tem um pai. Imagine o seu pai. Ele faz tudo por você. Mas vou imaginar mais. Imagine que seu pai não faz tudo por você. Esse faz. Esse é a referência de pai. Ele trabalha para dar o melhor para os seus filhos. Quem não espera nesse pai é porque não é filho dele. Então, quem anda ansioso por essas coisas são os gentios que vivem no pecado. Veja só, essa ideia de ser ansioso, né, de cair em depressão. Primeiro, não vou querer generalizar. Existem algumas pessoas que têm um problema depressivo que é doença, verdadeiramente. Né? Existem alguns casos, não são muitos, mas alguns casos. Mas a grande maioria dos casos que se diagnostica hoje depressão e ansiedade, tratando como se fosse doença, não é doença, é o quê? É pecado. Jesus disse assim, a raiz da ansiedade é incredulidade. Por quê? Porque os gentios é que vivem assim. Quem crê que Deus deu a vida, então tem que crer que Ele sustenta a vida. Quem crê que Ele deu o corpo, então precisa crer que Ele também vai dar a veste. Vocês não podem pensar diferente. O diferente disso é incredulidade. A raiz da falta de contentamento é porque nós não cremos no Senhor. É uma parte do nosso ateísmo. Esse é o problema. E aí você começa a tentar tratar pecado com remédio. Aí já viu o que é que deu, né? Já viu como é que está a nossa situação hoje. Mais uma vez, não generalizando. Mas o sujeito está com um problema, perdeu o emprego, está com a família, com alguém doente, e ele começa a ficar abatido, e começa a criar aquela angústia, aquela ansiedade do que vai ser amanhã, e ele vai para um psiquiatra, e é receitado o quê? Remédio para ansiedade. Como é que é o nome? Alguém sabe? Ansiolítico. Veja, inventaram um remédio para o pecado. Ansiolítico. Porque a nossa época tem dessas coisas, né? Não é só na teologia da prosperidade, não. Veja, lá funciona parecido também, né? Só que lá a história é com o espírito. Então, o fulano lá, ele é alcoólatra, ele está inundado na cachaça. Então, na verdade, o problema não é pecado, o problema é que é um espírito. Aí ele vai para um ritual lá, para tirar aquele espírito do Zé Pilintra, sei lá o quê. Né? Aí, qual é o problema disso? É porque a responsabilidade não é minha, é o espírito que entrou em mim. Aí o outro tem o espírito do adultério. Aí o que é que faz? Vai lá fazer um exorcismo para tirar o espírito do adultério. De quem é a culpa? Não é do adúltero, é do espírito. E agora se inventou. O problema não é a ansiedade, o problema é que você está doente. Então tome um ansiolítico. Tenha cuidado com isso, irmão. Tenha cuidado. Jesus disse assim, se a ansiedade tomar conta do seu coração, não tem remédio que resolva. O remédio para a ansiedade é crer no Senhor Jesus Cristo. Esse é o remédio. Esse é o remédio. Não é traço de personalidade. Você ter plenitude no Senhor não é traço de personalidade. Alguém é alegre no Senhor, alguém é triste no Senhor. Isso não funciona assim. Quando você não espera em Deus, você está em pecado. Isso é claro.
Prova disso, voltando para o nosso texto, de onde a gente partiu, já nos encaminhando para o final. O texto diz assim, Filipenses 4:10: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Veja, o apóstolo Paulo, preso, numa prisão domiciliar, ele recebeu donativos dessa igreja. Quando ele recebe o donativo, ele está escrevendo a carta de volta. E ele não escreve para dizer assim, muito obrigado pelas ofertas, irmãos. Ele diz, olha, obrigado, mas a minha alegria não procede da oferta que eu recebi. Porque eu aprendi a estar contente. Eu espero, irmãos, sinceramente, que esses estudos durante esses dias possam nos ensinar a estarmos contentes. Porque ninguém é contente por natureza. Se o apóstolo Paulo, um homem santo, um apóstolo, teve que aprender, então eu espero que esses dias que vamos passar juntos aqui, nós possamos aprender da palavra de Deus a estar contentes. E aprender a estar contentes é, segundo o apóstolo Paulo acaba de nos dizer, e o que ele vai dizer em seguida, veja, verso 12. Tanto sei estar humilhado, como ser honrado. De onde é que Paulo aprendeu a ser humilhado? Volte comigo, capítulo 2 da carta aos Filipenses, verso 5. A partir do verso 13, ele diz assim, igreja, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Esse é um dos exercícios mais difíceis do cristianismo. Olhar para o meu irmão e dizer, ele é superior a mim. Mas quando você tiver essa dificuldade, o apóstolo Paulo vai dar o caminho. Qual é? Verso 5. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Nós erramos ao ler esse texto, geralmente. Porque a gente pensa assim, ele não quis ser Deus. Não é isso que o texto está dizendo. Ele não quis ser Deus por usurpação. Essa é a leitura adequada. Usurpação é tomar algo que não é meu. É roubar uma posição que não é minha. Então, Jesus é Deus. Então, ele não era Deus por usurpação. Sendo Deus, não por usurpação, veja o que é que ele diz em seguida. A si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, lhe deu o nome que está acima de todo nome. Aqui está a estrutura pela qual o apóstolo Paulo aprendeu a estar humilhado e também a ser exaltado. Ele aprendeu com Cristo. Quando é necessário ser humilhado, eu sei. Quando alguém me exalta, eu entendo que a exaltação é nele. E quando foi a exaltação do apóstolo Paulo? Alguém pode voltar um pouco, né, para essa carta e começar, aliás, a ler no capítulo 3 a quantidade de coisas que o apóstolo Paulo era antes da sua conversão. Veja, ele era circuncidado ao 8º dia, capítulo 3, verso 5, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Ele já provou do que é ser exaltado por homens. Mas o verso 7 ele diz, mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio
para ganhar a Cristo. Ele sabia o que era ser humilhado. E ele já sabia também o que é ser exaltado. E em todas as coisas ele aprendeu a estar contente. Verso 12 ainda do capítulo 4. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim como de abundância como de escassez. Você já passou escassez na sua vida? De algum modo você já deve ter passado. A gente pensa em escassez só de comida, mas alguma falta você já teve. Quando você tiver escassez na sua vida de algo, alguma coisa está faltando, lembre-se do que falou o salmista Davi no Salmo 23. O bom pastor me leva por águas tranquilas, pastos verdejantes, mas se eu estiver no vale da sombra da morte, eu não vou temer mal nenhum. Por quê? Porque Ele está comigo. O pastor de Davi foi o mesmo pastor de Paulo e é o nosso mesmo pastor. Nós não devemos temer mal nenhum. Por quê? Porque Ele está conosco. Final do texto, verso 13, ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. No final disso, irmãos, tudo posso o quê? O apóstolo deu a sua vida pelo Evangelho. Entregou sua vida pelo Evangelho. Qual foi a base dessa entrega? Porque Jesus, sendo Deus, se entregou, se esvaziou. Essa é a base para a minha humilhação, para a minha entrega, para que a minha vida seja um sacrifício de louvor. Cristo é a base da minha vida. E assim, eu entendo. Jesus não levou todos os meus problemas embora. Nós vamos sair desse acampamento aqui e provavelmente todos os seus problemas estarão exatamente no mesmo lugar. O que é que eu espero que mude? Você saia daqui com mais convicção que o maior de todos os problemas, segundo um autor do século XVII, o mal maior foi resolvido. Não pesa mais nada contra você. Todo o peso da lei foi tirado. Se isso aconteceu comigo, tudo posso naquele que me fortalece. Eu queria deixar algumas lições finais, irmãos, para que os irmãos possam pensar a respeito dessa natureza, né, do contentamento em Cristo. A Bíblia nos lança algumas imagens pelas quais a gente pode entender a nossa caminhada da fé. Se você abrir, por exemplo, lá em Hebreus capítulo 11, o autor da carta vai dizer que nós somos como peregrinos. O que é um peregrino? É alguém que está viajando. Se pudéssemos nos posicionar no Antigo Testamento, nós nem somos mais o povo do Egito, porque a gente já foi liberto. Nem somos o povo ainda que alcançou a terra da promessa. Nós estamos aonde? Exatamente no deserto, peregrinando. Os peregrinos de Israel não tinham casas, eles habitavam em tendas. Como está escrito aqui, no acampamento de Israel. Então, quem está no acampamento, quem tá peregrinando, tem algumas diferenças da sua casa. A cama não é a mesma. Né? O conforto, por mais humilde que seja a sua casa, você sente o conforto por ser sua. Você se sente, quando sai de casa, meio que deslocado. Tem alguma coisa diferente. Ainda que seja o lugar mais confortável do mundo, você está um pouco deslocado. Pense nessa vida como um peregrino, como um viajante. Essa não é
a sua casa. Não é sua casa. Não se enraize demais aqui. Não se enraize demais. Não se preocupe demais com as coisas daqui, porque você está peregrinando. Assim você vai encontrar mais facilmente a satisfação. O apóstolo Paulo também lança outra imagem lá na segunda carta a Timóteo, capítulo 2, verso 3. Nós somos como soldados numa guerra. Ora, se você é soldado numa guerra, você está esperando o quê? Que vai levantar amanhã de manhã e vai estar todo mundo com a bandeira de paz ao seu redor? Na guerra, eu não estou dizendo que você está em guerra contra o seu irmão. É guerra contra o mundo, contra a carne, contra Satanás. Essa é a nossa guerra. Então esteja atento. Sempre atento. Essa não é sua casa. E esse mundo não está em paz. E por fim, o maior de todos os perigos que a gente corre, olhar para a vida do outro. Quando você começa a olhar para a vida do outro, meu irmão, e comparar com a sua, e dizer, porque o meu irmão tem isso, eu não tenho, e fulano tem aquilo, eu não tenho. O autor do livro, Burroughs, ele vai dizer assim: quem tem um sapato novo, que é admirado por muitos, só ele sabe onde o sapato aperta. Só o dono do sapato sabe onde o sapato aperta. Moças sabem muito bem o que é isso. Andam com aquele sapato lindo, um bico que ninguém sabe como o pé entrou ali, muito menos como vai sair. Alto, salto fino, você diz, como é que se equilibra? Lindo. Você não sabe como aquilo ali dói. A grama do vizinho sempre é mais verde. Meu irmão, você não sabe como é que está a casa do seu irmão. Você não sabe qual é a dor do outro. Então pare de olhar para a vida do outro. O salmista no Salmo 73 diz assim: eu comecei a olhar para a vida dos ímpios, como eles são prósperos, como eles têm saúde, vigor. Lá no verso 16 ele diz assim: quase que meus pés resvalaram. Quase que eu me desviava do caminho. Onde foi que ele encontrou consolo novamente? Eu entrei no templo do Senhor e vi qual é o caminho do justo e qual é o fim do ímpio. Não olhe para a vida do ímpio e diga assim: talvez valha a pena. Não vale. O final deles vai dizer que não vale. Se seguirmos esse caminho, irmãos, aprendendo a respeito da natureza do nosso contentamento, que é o Senhor, já demos o primeiro passo em busca da felicidade. O que é que lhe falta ainda para ser feliz? Vamos orar ao Senhor. Obrigado, Deus eterno, por ter nos dado a alegria de estudarmos um pouco mais a Tua palavra. E nos perdoa, Senhor, pela a nossa ignorância, incredulidade, e porque reclamamos tanto do Senhor. Nos faz olhar somente para Ti, enxergar os benefícios que o Senhor tem nos dado e nos alegrar com todas essas coisas. E ainda que essas coisas faltem, nos ensina, como o apóstolo Paulo, nos alegrar no Senhor, porque é isso que precisamos. Oramos no nome do Teu Filho. Amém.